Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17, e diz aqui: a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Irmãos e irmãs, neste milagre, vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, operou mais um milagre na vida de mais uma pessoa. Mais uma pessoa teve libertação do mal e pôde renascer. Pôde renascer graças ao Filho de Deus. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo estava operando um milagre num sábado. Ele é o Filho de Deus. Se ele operou um milagre no sábado, é porque era permitido para ele. Porque o Filho de Deus veio aqui à terra, veio fazer o bem e veio fazer o certo. Se ele operou aquele milagre na vida daquela mulher, era porque tinha que ser operado naquele momento, porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, ele tem um momento certo de agir. Não será antes nem depois, será no momento certo. No momento certo. Ele sempre age no momento certo. Ele sempre age no momento certo. Irmãos e irmãs, o Filho de Deus estava operando um milagre na vida de uma pessoa. E mesmo assim ele ainda foi julgado por estar curando no sábado. Nos versículos 14 e 15, no versículo 14 do capítulo 13 do livro de Lucas diz: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Irmãos e irmãs, pelo que podemos perceber, o Senhor Jesus Cristo estava sendo julgado por ter curado no sábado.
de certa forma. Porque diz aqui, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado. Quando eu digo que ele estava sendo julgado, é porque se indignaram, porque ele estava curando no sábado. É como se julgassem o Senhor Jesus por curar no sábado, achassem que era errado curar no sábado. Porque diz aqui, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Irmãos e irmãs, indignado porque o Senhor Jesus curava no sábado, ele estava libertando uma pessoa de uma prisão. Porque ao invés de se indignar, não louvar, não louvar o Senhor Deus, porque ao invés de se indignar, não agradecer ao Senhor Deus, porque estava sendo operado um milagre na vida de uma pessoa. Porque ao invés de se indignar, não se alegrar, porque uma pessoa estava estava tendo uma nova chance, estava revivendo. Irmãos e irmãs, somente quem tem permissão para julgar, somente quem pode julgar é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. E no versículo 14 do capítulo 13 diz: E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Irmãos e irmãs, porém, nos versículos 15, 16 e 17 diz, do capítulo 13 do livro de Lucas, versículos 15, 16 e 17 diz: Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Irmãos e irmãs, o príncipe da sinagoga se indignou porque o Senhor Jesus Cristo estava curando num sábado. Mas no versículo 15 o Senhor Jesus Cristo diz: Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Irmãos e irmãs, desprender da manjedoura um boi ou um jumento e o levar a beber água, é fazer o bem para que ele mantenha a saúde, para que ele esteja bem. Peraí, então é permitido, sendo dessa forma, é permitido para o príncipe da sinagoga, vamos supor, né? É permitido para o príncipe da sinagoga, é o certo para o príncipe da sinagoga dar água a um animal, mas não é certo para o príncipe da sinagoga operar um milagre num dia de sábado? Irmãos e irmãs, no versículo 16,
O Senhor Jesus Cristo diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Ou seja, se é certo desprender da manjedoura o boi ou o jumento e dar água para que ele fique bem, para que ele mantenha a saúde. Se é permitido fazer o bem para aquele animal, não é permitido fazer o bem para um ser humano que está sofrendo? Compreendem, irmãos e irmãs? O nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio aqui na terra e operou muitos milagres. Mas mesmo ele vindo aqui, operando milagres, ensinando, fazendo o bem, em determinados momentos, como este aqui, houve indignação. Pelo menos neste momento aqui, está escrito que o príncipe da sinagoga indignou-se porque o Senhor Jesus Cristo estava operando milagre no dia de sábado, curando no dia de sábado. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, mesmo fazendo o bem, sofreu por causa de determinadas atitudes de algumas pessoas. Ele sofreu por nós. E o maior sofrimento de todos mostrou o grande amor que ele sente por cada um de nós, que foi quando ele foi crucificado, para dar a chance a cada um de nós de ter salvação e vida eterna. Ele se sacrificou por nós. Ele sofreu por nós. Irmãos e irmãs, precisamos ter gratidão. Primeiramente, praticar a palavra. Quando eu digo eu não digo primeiramente, eu digo dentre uma das atitudes que a gente tem que ter é a de praticar a palavra. Porque na nossa vida, primeiramente está o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Portanto, precisamos priorizar, seguir o caminho e seguir de verdade, sermos cristãos de verdade. Precisamos vencer as dificuldades, mas não iremos conseguir vencer com a nossa força, não. Quem vence as nossas dificuldades é o Senhor Deus. Ele que nos fortalece. Ele que nos sustenta. E precisamos ter gratidão por tudo que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus fazem por nós. Tudo que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus faz por nós. E pelo amor que Ele tem por nós, pela misericórdia que Ele tem de cada um de nós. Porque neste milagre, o Filho de Deus teve misericórdia daquela mulher. E aquela mulher que sofria há 18 anos, diz aqui no versículo 16, 15 e 16. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa?
E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Irmãos e irmãs, no versículo 16 diz que há 18 anos aquela mulher sofria. Mas o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, curou mais uma pessoa, libertou mais uma pessoa e aquela mulher paralítica foi curada. Graças ao poder do Filho de Deus e da misericórdia do Filho de Deus. Misericórdia, bondade, amor. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em João, capítulo 5, versículos 16 ao 47. E diz aqui: Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não se quebrantava o sábado, mas também, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E Ele tem a permissão para julgar. Nós não podemos julgar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder, tem misericórdia e tem amor por cada um de nós. E não desiste de nós. Irmãos e irmãs, que possamos ouvir a voz do bom pastor e seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. E seguir de verdade, sendo cristãos de verdade, tendo uma fé firme e forte, tendo gratidão pelas bênçãos que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre opera na vida de cada um de nós, e entregando a Ele, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, nossa vida, nossas escolhas, nossos caminhos, para que Ele nos oriente e Ele nos guie, para que possamos fazer as escolhas certas, ter os pensamentos certos, as decisões certas, e para que possamos ter força para vencer os desafios da vida. Irmãos e irmãs, que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre estejam presentes na vida de cada um de nós, e que possamos ter uma fé firme e forte todos os dias de nossas vidas e cada dia mais. Irmãos e irmãs, agora eu peço por favor que me acompanhe para que possamos orar a oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.